Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez de muitas, muito bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. Hoje vamos fazer o resumo do capítulo 11 da Era dos Impérios, capítulo que tem o título de Razão e Sociedade. Basicamente, o capítulo ele fala sobre o surgimento de movimentos que desafiaram a razão e as ciências, enquanto a educação e o marxismo estavam ganhando mais força. A religião ela entrou em declínio no Ocidente, especialmente nas cidades grandes, né, com a separação entre a igreja e o Estado. E a sociologia ela surgiu para poder ajudar a entender essas mudanças sociais, né, que estavam sendo bastante radicais. E mesmo assim, a sociedade burguesa estava caminhando, né, para futuras grandes crises. Para você que caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez assistindo um dos vídeos de resumo, a dinâmica aqui é muito simples. O resumo vai ficar na tela, a minha carinha vai ficar aqui no canto. Eu vou fazer uma leitura dinâmica do conteúdo para poder ajudar vocês a fixar o conhecimento. Caso vocês tenham interesse nas obras anteriores dessa coleção do Hobsbawm, tem playlists aqui no canal, galera, com os livros destrinchados por capítulos e partes. Eu vou deixar aqui. Se vocês tiverem interesse, dá uma conferida lá, te convido a ficar até o final. Caso você curta, te for útil para alguma coisa, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando. Tiver depois uma leitura complementar, pô, coloca aí que a gente faz um resumão também, algum artigo maneiro. Enfim, bora para a leitura, galera, para a gente poder fechar esse livro o mais rápido possível, falta pouco. Bora lá. No final do século XIX, começo ali do 20, começou a surgir um movimento que ele ia contra a ideia de que a razão e a ciência eram as únicas formas de se entender o mundo. Esse movimento ele envolvia pessoas interessadas em ocultismo, né, magia, misticismo, essas coisas, né, que buscavam outras maneiras, né, de conhecimento diferentes das ciências tradicionais. Ideias esotéricas, né, que antes eram assim mais populares entre a parte do público, né, da sociedade que desconfiava das ciências, né, começou a atrair até mesmo grupos políticos de direita que também estavam se afastando do pensamento científico, né, comum. E apesar desse movimento ele ter ganhado força em certos círculos, né, a influência na ciência natural e no público geral foi relativamente pequena, né? Retroceder a esses meios holísticos realmente não era uma saída muito inteligente, né? Já que as ciências elas foram justamente contra, né? Contra que eu digo de contra, né? Esses meios mais sobrenaturais. Retroceder a isso não era muito viável para a grande massa. Na segunda metade do século XIX, a educação ela deu um salto enorme, né? Entre 1875 e 1914, o número de professores e o acesso à escola cresceram muito, né? Isso ajudou principalmente a classe trabalhadora. Muitas pessoas elas começaram a aprender por conta própria. E nesse período, né, a ciência era vista como assim, uma espécie de verdade absoluta. Muita gente acreditava fortemente no marxismo, que era considerado uma espécie de socialismo científico. É só linkar. Né? Quando eu comecei a leitura eu falei que a educação estava ganhando força, o socialismo estava ganhando força, o marxismo estava ganhando força. A ciência se tornou uma forma assim realmente basicamente, né, absoluta de se entender, de se desenvolver as coisas, né? E o marxismo era considerado um socialismo científico. A ciência e a educação elas eram vistas como caminhos, né, pro progresso, para a liberdade. E o discurso socialista, ele usava muito essa ideia, né, de ser algo baseado em ciência, em lógica. E isso acabou ganhando bastante força.
No mundo todo, a religião ela continuou sendo bastante importante, principalmente nos lugares fora do Ocidente, pô, na Ásia, África, também na América Latina, onde a fé ela é uma parada essencial para as pessoas entenderem o mundo e também se organizar socialmente. Mesmo que no Ocidente a ciência e a lógica tenham crescido muito, né, se tornado basicamente unânime, absoluto, a religião ela ainda tinha o seu lugar em alguns casos, né, e até servia para poder impulsionar movimentos políticos e também sociais. Um bom exemplo disso foi a Índia, onde os movimentos políticos eles misturaram a religião com as causas que eles propunham. A religião ela começou a perder força entre as sociedades burguesas da Europa, e especialmente nas grandes cidades, com a urbanização e a chegada de pessoas do campo para esses centros urbanos, que eram assim mais seculares, ou seja, menos religiosas. Esse enfraquecimento da religião, ele foi uma parada assim muito acelerada. Em cidades, por exemplo aqui, né, Marsella, a quantidade de pessoas que iam à missa caiu de 50% em 1840 para apenas, gente, se assustem, 16% em 1901. É muito pouco, foi uma queda assim brusca. Nos países católicos a situação ela foi ainda mais crítica. A religião ela perdeu bastante espaço, né, por conta do avanço de ideias como o racionalismo, que é uma forma de pensar baseada na razão, né, mais da razão do que na fé. E também o socialismo, né, que era bastante promovido pelos educadores, né? A educação, acabei de falar, cara, a educação estava crescendo muito. E o socialismo era bastante promovido pelos educadores, pelos professores. Além disso, também teve uma oposição crescente, né, política contra a própria igreja, que virou um assunto assim, importante na França e em outros países onde o catolicismo era dominante. A França ela passou por uma separação entre a igreja e o governo em 1905. Isso fez com que a religiosidade ela diminuísse pra caramba. E as pessoas elas começaram a se afastar mais da religião, especialmente nas áreas onde a igreja tinha menos influência, né? Como nas algumas partes da Itália e também da Espanha, por exemplo, menos crianças estavam sendo batizadas, o que isso mostra que a religião estava sim perdendo bastante importância. Essa mudança ela não aconteceu só ali na França, na Espanha, aconteceu em várias partes da Europa. A religião ela começou a ter menos poder nas universidades também e na vida pública, né? Enquanto as ideias de esquerda política, que acreditavam mais na ciência e no progresso, foram ganhando força. Em suma, galera, as pessoas elas começaram a dar mais valor para o conhecimento científico e o avanço social do que todas aquelas tradições religiosas. Marx ele foi um pensador que teve um impacto assim, ridiculamente absurdo nas ciências sociais, ou seja, no estudo da sociedade e das relações de poder, né, de economia. As ideias dele foram muito influentes em lugares como a Itália, o antigo Império Russo. Mas na Europa Ocidental, né, ali França, Inglaterra, Alemanha, esse impacto ele foi mais limitado, principalmente na política. Enquanto Marx ele influenciou muito a teoria e a prática política, as ideias dele não foram tão bem aceitas pelos cientistas naturais, né? Aqueles que estudam física, química, biologia e etc. Ou por muitos intelectuais do Ocidente, né? Isso porque as ciências sociais elas lidam com pessoas e as suas interações sempre tiveram uma relação mais complicada com a política, tornando difícil criar um conhecimento como acontece nas ciências naturais. Isso soa bastante paradoxal para os dias de hoje, né? Que, ciências sociais estão diretamente ligadas à política. Só que lá em 1900 bolinha, a coisa era diferente.
No final do século XIX, a ideia de que a história seguia um caminho assim fixo, previsível, como se tivesse espécie de leis, né, entre aspas, que garantissem um progresso inevitável. Essa ideia ela começou a ser assim, muito questionada. Isso aconteceu porque novas correntes de pensamento, como o neopositivismo, é bom dar uma olhada mais a fundo, e outras filosofias, elas não concordavam com essa visão. Por exemplo, historiadores alemães da época, eles argumentavam que não dava para colocar a história e as ciências humanas dentro de regras rígidas, né? Porque a experiência humana, ela é cheia de detalhes, né? Detalhes únicos que podem muitas vezes não se repetir. A Historisk Zeitschrift, acho que é assim que se pronuncia, né? Não tenho a mínima noção de alemão, de qualquer forma está descrito no resumo, que era uma revista assim, bastante importante na época. Ela focou as suas críticas principalmente nos social-democratas. Demorou, mas saiu. Mostrando essa mudança de pensamento na crítica da história. Na transição, né, nessa transição toda, as pessoas começaram a perceber que a história não era assim uma parada que podia ser explicada por fórmulas, né, por leis universais, mas sim uma série de acontecimentos únicos vindos dos seres humanos, né, da sociedade. As ciências sociais e humanas elas começaram a se afastar da ideia de que tudo evolui com o tempo, como se fosse assim, uma espécie de teoria da evolução. Ao invés disso, elas passaram a usar métodos assim mais precisos, né? E até matemáticos inspirados nas ciências naturais. Na economia, né? Um exemplo, em 1880 teve uma espécie de batalha de métodos. O Karl Menger, com a sua visão neoclássica, ele acabou ganhando assim essa briga, entre aspas, né? Deixando de lado a análise histórica das mudanças e das crises econômicas. Já na linguística, né, também se deixou de lado a ideia de evolução das línguas e a linguística focou em estudar as estruturas fixas das línguas. Essas mudanças elas mostraram que as ciências sociais, né, ciências humanas, estavam parando de tentar aplicar modelos de evolução, como por exemplo a biologia, né, que realmente não bate, não casa. Na psicologia, houve um momento em que a confiança na razão começou a ser bastante questionada também. Antes se acreditava que as pessoas agiam de maneira lógica e racional, na maior parte do tempo. Mas aí, né, uma figura muito importante, Sigmund Freud, apareceu com ideias que mudaram essa visão. O Freud ele introduziu a psicanálise e mostrou que o inconsciente, né, as coisas que a gente nem percebe, e os nossos instintos influenciam bastante no que a gente faz. Outros psicólogos eles também trouxeram novas ideias que mudaram o jeito de pensar na época. Ao mesmo tempo, a psicologia experimental, que se baseava em experimentos e testes de inteligência, começou a perceber que entender a mente humana era uma parada mais complicada, muito mais complicada do que se imaginava, né? Mente humana. Enquanto a psicologia ela focava em entender o comportamento das pessoas, a sociologia, né, era uma área nova de estudo que surgiu. Ela começou a olhar para as grandes mudanças que estavam acontecendo na sociedade como um todo. Assim, tanto na psicologia quanto na sociologia, começou a perceber que a era em que eles viviam, né, era cheia de crises, cheia de transformações. Não dava para ficar se aplicando métodos de ciências exatas, de ciências naturais. A sociologia ela começou como uma forma nova de tentar entender as grandes mudanças que estavam acontecendo na sociedade, especialmente em
como manter as pessoas unidas sem depender tanto de tradições e religiões para poder fazer isso. Olha só que coisa interessante. Os primeiros sociólogos eles estavam preocupados em entender como as sociedades poderiam lidar com as mudanças trazidas pela democracia e pela cultura popular. Coisas que as teorias tradicionais da época elas simplesmente não explicavam. Eles estavam mais interessados em entender e tentar controlar essas mudanças sociais do que transformá-las de maneira radical. É o famoso entende e segue a vibe. Nos primeiros anos, a sociologia ela ainda não era assim bem definida, né? Estabelecida como uma área de estudo. Na Europa, especialmente na França e Alemanha, pensadores como Emile Durkheim, muito bom dar uma olhada mais a fundo nesse cara, e Max Weber também, eles começaram assim a se destacar, né? Nos Estados Unidos e nas Américas, no modo geral, havia poucos sociólogos e muitos deles ainda se viam como economistas ou cientistas políticos. Sociologia, ela começou a se formar porque as teorias que já existiam, elas não conseguiam explicar bem a sociedade como um todo. E o foco era mais em controlar as mudanças que estavam acontecendo do que entender e transformar a sociedade. A nova sociologia olhou para a evolução das sociedades e tentou entender como essas sociedades modernas elas surgiram e para onde elas estavam caminhando, né? Weber, Durkheim, Vilfredo Pareto, né? Outro grande exemplo, né? Eles tentaram responder as perguntas sobre como as sociedades mudam, mas eles não seguiram exatamente a visão do Marx, né, que focava muito no conflito econômico, luta de classes, né, e nas mudanças materiais. Esses sociólogos eles queriam entender e até tentar, né, de certa forma, controlar as mudanças sociais para poder evitar que a sociedade simplesmente desmoronasse. Só que mesmo com esses esforços, que não foram poucos, a realidade ela mostrou que as revoluções, né, e que as guerras que estavam cada vez mais presentes, elas não poderiam ser facilmente evitadas. Não tinha muito para onde correr. E bom, galera, assim eu fecho aqui o resumo do capítulo 11 da Era dos Impérios. Se você ficou até o final, curtiu aqui o conteúdo, deixa aquele joinha maneiro, passa pra frente pra galera que tá estudando. Como eu falei lá na frente, pô, se você tiver uma leitura complementar, um artigo maneiro, deixa aí, pô, dou uma lida, faço um resumo, tenta aí um quebra-galho. Se por acaso eu deixei passar alguma coisa que você considera importante do capítulo, pô, não sou o senhor da razão, cara. Eu dou uma lida no livro, organizo aí o texto e boto pra frente na leitura. Pô, comenta aí, cara, se você leu o capítulo inteiro, achou que alguma informação passou, comenta aí que é importante pra galera que acompanha poder estudar, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, bons estudos, próximo vídeo, capítulo 12. Valeu, falou, beijo no coração.